Bem-vindo à nossa terceira mensagem sobre conflitos. Na primeira mensagem, a gente falou sobre os inimigos da harmonia no lar. A gente falou sobre ira, mágoa, medo, valor pessoal. Esses somente são exemplos de muitos pecados aceitáveis. Pecados que a gente aceita. Pecados que a gente não importa de mudar ou ter vitória sobre eles. Todo mundo fica irado. Então, por que eu preciso preocupar com isso? Então, esses são os inimigos da harmonia no lar. Na segunda mensagem, nós vimos a qualidade mais importante de ganhar a vitória sobre esses pecados aceitáveis, que é a mansidão. Que a gente precisa aprender a ser pessoas mansos. E mansidão, em sua essência, é submissão a Deus, entregando a Ele todos os nossos bens, nossos direitos, dizendo a Ele que Ele pode fazer conosco, ou permitir acontecer conosco, o que Ele quer. E isso é muito difícil de aceitar a vontade dEle, aprender como reagir da maneira certa, de tornar-se pessoas mansas. E este leva tempo. É um processo. Hoje, na terceira mensagem, a gente quer falar sobre como resolver, como ganhar a vitória na maneira prática sobre os conflitos. Vamos orar. Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de falar sobre como resolver conflitos, nos dá entendimento, nos cria dentro de nós um desejo para ganhar esta vitória e ajuda-nos de ver como a gente pode colocar em prática esses princípios que a gente já mencionou. Pedimos a tua bênção sobre aquela pessoa que está nos ouvindo. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Cada casal que no início do casamento, e realmente antes do casamento, acham que eles vão ter uma vida sossegada. Nós amamos uma ou outra e nós vamos conseguir vencer os conflitos da vida. Essa é uma mentira. Eles acham que tranquilidade vem com a ausência dos conflitos. Eles não vão ter conflitos. Mas nós temos uma ideia completamente errada sobre conflitos. A gente rejeita a ideia de conflitos. A gente acha que conflitos são negativos. Em si mesmo, não são. É nossa reação aos conflitos que está errado. Em Tiago 4, versículos 1 a 3, diz o seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiros cobiçais e nada tendes, mateis e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreis e nada tendes, porque não pedis. Ou pedis e não recebeis, porque pedis mal, para que gastardes em vossos deleites. Então aqui está dizendo que ao nosso deleite, ao nosso desejo, e tudo isso é oposto de mansidão. O pessoa manso entrega seus deleites a Deus. Mas aqui está dizendo quando a gente exige nossa vontade, quando a gente é egoístico, então vêm os conflitos.
nós vamos cobiçar, nós vamos desejar ter o que outra pessoa tem, nós vamos matar, esse é ódio, a gente está querendo o dano dele e talvez mentalmente, verbalmente, a gente tem ódio contra ele, às vezes chega até realmente matar. Mas Cristo falou que não precisa fisicamente matar uma pessoa de ser culpado de assassino. Invejosos é um sentimento de tristeza, porque a gente não tem o que o outro tem. A gente está ciumento de outra pessoa. A gente combateis, quer dizer, ira. A gente guerreis, mágoa. Não pedis, não necessita de ajuda. Mas quando a gente pede, o motivo está errado. Deus, resolve este problema para que eu possa sentir melhor. Tira esta pessoa da minha vida para que eu possa ter alívio. Então a gente está querendo, Deus faz alguma coisa em favor de nós, em vez de nos ajudar a fazer para agradar a Deus, de reagir para agradar a Deus. O que são conflitos? Eles vêm em muitas maneiras diferentes. E tem muitas palavras na Bíblia que são usadas em vez de conflitos. A palavra conflito é somente usada uma vez por Moisés, por Daniel, no livro de Daniel 10:1. A palavra era verdadeira e envolve grande conflito. Quer dizer, o que ele ia passar, o Daniel passar, ia criar muito confusão, conflitos. Mas nós temos escândalos, tentações, provas, tribulações, perdições, que são palavras falando sobre conflitos. Então, nós temos de entender certas coisas sobre conflitos. Primeira coisa, conflitos são inevitáveis. Nós vamos ter conflitos. No início do seu casamento, você achava que não ia ter conflitos. Errada. Todos nós vamos ter conflitos. Inclusive, a gente tinha conflitos bem antes de casar. Lucas, capítulo 17:1 diz: E disse aos discípulos: É impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vier. Então, os escândalos, os conflitos vêm. É impossível que não venham. Então, nós devemos aprender como lidar com eles. Segunda coisa que eu quero mencionar acerca deste. Conflitos são necessários. Primeira vez que eu ouvi isso, eu não gostei de jeito nenhum. Mas Mateus 18:7 diz: Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. A gente coloca todo o ênfase sobre a pessoa que está nos escandalizando. A gente não deve escandalizar outra pessoa. Ai da pessoa que escandaliza. Ai daquela pessoa que me ofendeu. Ai daquela pessoa que está criando um conflito na minha vida. Nós paramos com isso e pulamos no início, no meio desse versículo, que fala que é mister, é necessário, é mister que venha escândalos. É necessário que escândalos venham.
é necessário que conflitos venham, é necessário que tribulações venham, é necessário que coisas venham em nossa vida com o propósito de Satanás de nos afastar de Deus. Então, é necessário que a gente seja tentado. É necessário que a gente tenha conflitos. Por quê? Porque resolvendo os conflitos como a gente deve, vai nos ajudar a tornar-se cada vez como Cristo. É essencial. Eles vêm. É necessário que eles venham. E nós devemos ser prontos para saber como reagir na maneira correta. Então, conflitos, continuando nessa ideia, conflitos são para o nosso bem. É necessário para o nosso bem. Efésios 8:28. E sabemos que todas as coisas, conflitos, harmonia, escândalos, tribulações, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Mas tem uma condição. Para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquelas pessoas que amam Deus, estão tentando obedecer eles. Aquelas pessoas que estão servindo eles, chamados de acordo do seu propósito, servindo ele. Quando a gente pode reduzir isso para dizer para o manso, para a pessoa que sabe reagir corretamente às circunstâncias da vida. Então, os conflitos vêm, os conflitos são necessários, os conflitos ajudam no nosso bem, e os conflitos não são o problema, mas a maneira que a gente reagimos aos problemas é o problema. Deixe-me voltar aqui. Conflitos devem ser recebidos com alegria. Tiago capítulo 1, versículos 2, começando com o versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tentações é mais uma ideia de conflitos. Tende grande alegria, gozo, quando a gente cai em várias tentações, várias maneiras em que Satanás está querendo nos afastar de Deus, nos pecar, de nos fazer a coisa errada. Várias tentações, várias maneiras. E conflitos no casamento é uma deles. E ele está dizendo, tendo grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Bem, no início aqui, como a gente pode ter grande gozo? Estou sendo tentado, estou caindo, estou frustrado. Então fala o prova da vossa fé produz paciência. O que tudo isso quer dizer? Deus quer nos provar. Ele quer nos mostrar a nós mesmos que a vitória vem nele. Que a gente precisa ter paciência nele. Ele tem um bom propósito para esta tentação. E a gente precisa, pela fé, aceitar esta tentação, este conflito,
para ter paciência em Deus, sabendo que Ele vai resolver isso no tempo certo, se a gente reage na maneira certa. E quando a gente reage na maneira certa, então chega muito gozo. Então, cada coisa que entra em nossas vidas de Satanás é uma tentação para nos destruir. Mas por Deus, cada coisa vem dele para nos edificar, para nos provar. Então, nós, continuando aqui a operar a paciência, tendo, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitas e completas, sem faltar em coisa alguma. Que coisa! E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto a ser-lhe dado. Então, ser-lhe dado. Deus está dizendo, olha, os conflitos, as tentações, as tribulações, as perseguições, pode ser uma bênção para nós, pode produzir gozo, alegria. Quando a gente aprende a ter paciência, quando a gente aceita o que Deus está fazendo para nós, reagindo da maneira certa para que Deus pode resolver a situação. E graças a Deus, se a gente não entende como resolver esta coisa, a gente pode orar a Deus e dizer, me dá sabedoria. E quando a gente tem fé nele, ele vai nos dar sabedoria. Eu lembro a primeira vez que eu tentei colocar esta parte do texto na prática. Se eu tenho fé, eu vou ser sábio. Então, Deus me dá sabedoria. Eu estou confiando no Senhor. Tenho fé que você vai me dar sabedoria. Então, eu olhava, queria saber se eu sentia diferente. Eu não sentia diferente. Então, eu reconheci, eu não pedi pela fé. Eu estava querendo um sinal, querendo sentir diferente. Mas nós teremos, Deus, eu estou pedindo para sabedoria. Eu estou pedindo ajuda. Eu preciso saber como reagir da maneira correta. E nós fazemos isso, Ele dá vitória. Talvez de um dia para o outro não. Mas Ele vai dar-nos a capacidade de vencer e saber como vencer. Então, em resumo aqui, até aqui, os conflitos são necessários, eles são necessários. Eles vão nos fazer mais como Cristo, para o nosso bem. Os conflitos não são o problema, mas eu sou o problema. E se a gente reage da maneira certa, eu vou estar feliz. Nós devemos procurar de ser nós devemos procurar de ser a solução dos conflitos. Como eu devo reagir para resolver este conflito? Deus, o que você quer de mim? Deus me dá a sabedoria de saber como eu devo reagir. Nós temos de entender que nós somos
o problema. Romanos 14:13 diz: assim que não vos julguemos mais uns aos outros, antes seja a vosso propósito não por torpeza ou escândalo ao irmão. Então, eu devo me julgar, eu devo me analisar, para que eu não seja um problema, um tropeça, um escândalo para outra pessoa. Mas quando a gente tem problemas no lar, não é uma pessoa culpada, os dois são culpados, geralmente, de ser uma fonte de conflito, fonte de escândalo. Então nós temos de entender que Deus deseja escândalos em nossa vida. E nós devemos reagir corretamente. Anos atrás, eu tinha o privilégio de ir para o Grand Canyon, um lugar bonito nos Estados Unidos, um buraco gigante no fundo lá, um rio atravessando. E anos atrás eu gastei uma semana no Grand Canyon, estudando ela do ponto de vista criacionista, geologia do Grand Canyon, até a gente chegou lá embaixo e precisamos sair. Foi uma semana fantástica. Mas, no fim, nos levou 1 dia e meio para sair do Grand Canyon. Eu era o líder do grupo, porque eu era o mais fraco. E você sempre coloca o mais fraco na frente, para que eles possam manter o grupo junto. Se você coloca mais forte na frente, ele vai deixar todo mundo atrás. E aquele último meio-dia, sábado de manhã, saindo do Grand Canyon, eu estava exausto. Eu não podia, se o trilho é inclinado mais ou menos assim, eu não tinha a capacidade de tomar um passo normal. Eu precisava tomar passos de nenê. Se eu precisava subir mais ou menos este tanto, eu fiquei sem fôlego. Eu precisava parar, esperar um pouquinho. Eu subia o suficiente para deixar todo mundo subir comigo. E depois, eu pensei, será que eu vou pensar em fazer isso de novo? Talvez um ano daqui. Talvez depois que eu esqueça tudo eu vou pensar em fazer de novo. Bem, meio-dia a gente saiu do Grand Canyon e o motorista do caminhão que estava nos esperando tinha um cooler cheio de refrigerantes. Melhor coca que eu bebi em toda a minha vida. Eu deitei no chão e começou a beber lentamente aquela coca. E para minha surpresa, eu comecei a pensar em fazer de novo. E eu falei comigo mesmo, idiota! Algumas horas antes você estava dizendo, só talvez daqui a um ano você ia pensar em fazer isso. O que está errado com você? Eu comecei a pensar sobre a razão. E eu cheguei à conclusão que era a euforia de vencer, de sair, de ter a capacidade de conseguir. Eu fiz. Eles não precisavam mandar um burro ou um helicóptero atrás de mim. Eu consegui. E eu estava gostando da alegria de vencer. Enquanto eu estava pensando, ficou
Esta é uma das razões porque Deus coloca obstáculos em nosso caminho, que cria problemas, conflitos. É para que a gente pode subir em cima deles. E eu estava pensando sobre uma árvore que caiu em frente de mim no caminho, e que eu tinha subido em cima daquela árvore toco. E com muita alegria, porque eu venci. Então, eu percebi uma das razões porque a gente tem conflitos e dificuldades é para que a gente pode ter grande gozo quando a gente é provado e tem vitória. Então, a razão principal porque a gente é o problema é que não é seu cônjuge, é você. Não é o problema em si, é você, é eu. O problema e seus deleites, desejos e seu egoísmo, orgulho, tudo isso, este é o problema. Eu sou. E a falta de resolver o problema, os pequenos problemas no início do casamento, essa falha leva para maiores problemas. Agora, como nós podemos vencer os problemas, os princípios que a gente precisa? O que são? Não, este vem porque a gente está percebendo, eu sou a solução. Deus precisa me mudar. Como eu posso resolver o problema? O problema é para meu bem, para meu crescimento. Não é para exigir meus deleites, meus direitos. Mas o que a gente deve fazer? Primeiramente, nós temos de verificar se a gente tem as duas qualidades essenciais para resolver os problemas. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas o amor e a submissão. O amor é um desejo para a felicidade, o bem, é o desejo de suprir a necessidade do outro. Meu amor para os outros não vem deles para mim, mas vem eu para eles. Eu devo fazer coisas em favor do outro. Você tem amor para o seu cônjuge? Submissão. Esta é somente para as mulheres. Não. Eu devo colocar minha esposa diante de mim. Agora, como o líder do lar, a última palavra é minha. Eu preciso saber, ter a sabedoria de dizer quando falar não. Mas, em geral, eu devo desejar a felicidade da minha esposa e eu devo submeter a ela sempre quando eu posso aos desejos dela. Essas são duas qualidades que levam tempo para desenvolver. Mas há outras qualidades que a gente deve aprender para resolver esses conflitos. Nós devemos andar no caminho mais alto, mais nobre, o melhor, aquela que desenvolve mais caráter, o mais certo.
Se é sua cônjuge gosta de alguma coisa, você gosta outra. Quem está com o patamar mais alto, mais nobre? Sim, a pessoa que tem o patamar mais baixo, mas nós devemos, para resolver os conflitos, buscar o outro em amor, submissão e a escolha ao lado mais nobre. Nós devemos fazer o mais difícil em vez do mais fácil. Talvez é necessário de mudar um hábito. Eu precisava mudar hábitos. Talvez você tinha o mesmo problema de eu. No início do casamento, eu jogava minha roupa em todo lugar. Hoje, tento de guardar propriamente no cesto da roupa suja. Mas talvez a gente precisa aprender a comer com a boca fechada. Mas a coisa mais difícil, o que é o mais difícil? Nós devemos fazer aquele que exige mais sacrifício e dedicação. A coisa que nos exige submissão, sacrifício. Essas são coisas difíceis. Nós devemos desejar, buscar a alegria do outro. O que é que o outro prefere? E não exigir em nossa vontade. Nós devemos, em segundo lugar aqui, ou terceiro lugar, primeiro, verificar se a gente tem amor e submissão. Ver que a gente está escolhendo o caminho mais alto, fazer as coisas mais difíceis, não mais fácil, não o que é mais conveniente para mim, mas o que exige mais de mim. Assim a gente cresce. Eu vou para a academia 2 vezes por semana. E eu preciso fazer exercícios difíceis se eu vou aproveitar do academia school. Então, a gente não pode ficar buscando uma vida fácil. Mas essa é a maneira que eu vou ser feliz. Bobagem. Se a gente tem vitória sobre o difícil, a gente vai sentir grande gozo. O real gozo, a real felicidade é vencer as coisas difíceis. Terceiro, nós devemos identificar as áreas de conflito. Eu tenho muitos aqui, mas eu somente vou comentar nos primeiros, porque a gente tinha em nosso casamento essas áreas de conflito. Há um conflito de papel higiênico. Tem 2 maneiras para ter o papel higiênico. Pode ser que ela passe por cima, ou pode ser que ela passe por baixo, quer dizer, a parede está aqui, por cima ou por baixo. Eu gostava de baixo. Minha esposa gostava de cima. E quantos conflitos a gente tinha. Eu mudava, ela mudava. E um dia ela, com muita sabedoria, chegou a mim. Ela tinha comprado um papel higiênico bonito, pequeno, um pouquinho caro, que tinha, eu acho que foi flores estampados lá, em cor, acredito que foi.
E ela falou, olha, o papel higiênico foi desenhado, foi feito para sair por cima. Assim você pode ver os flores. Se passa por baixo, você não pode ver os flores. Então eu mudei. Eu aceitei a lógica dela. A pasta de dente, ixi. Eu gosto de fazer muito bem, com muito cuidado. Ela gostava de pegar no meio, e eu fiquei errado. Depois, ok, preciso dar jeito aqui. Então, a gente tem nosso próprio pasta. Eu posso usar minha pasta de dente como eu quero e ela dela. Resolveu o problema. O assento da privada. Nós homens gostamos de deixar ela acima. Mulheres sempre abaixo. E foi difícil para eu aprender a colocar abaixo. Tentava, mas eu esqueci. Até hoje, às vezes, eu esqueço. Mas quando eu percebo, eu abaixo. Mas o que resolveu foi aquela noite que eu não percebi que o assento estava acima. Eu fui para sentar, eu sentei no porcelano frio. Eu aprendi. Pode ser a luz acesa, roupas jogadas, cama não arrumada, gaveta ou porta aberta, atraso, comida, evento, barba ou cabelo, aparência desleixada, maneira de comer. Depois de identificar as áreas de conflito, então nós devemos, em quarto lugar, pensar sobre aplicar a solução. Em tudo isso, nós devemos também decidir de mudar, não a si mesmo e não a outra. Nós devemos assumir responsabilidade para isso e escolha 2 áreas onde você quer que a outra muda. Quer dizer, para mim, para com minha esposa. Então, cada um de nós vamos ter alguma coisa em que a gente deve concentrar e tentar estabelecer outro hábito. Se quiser, vocês podem escrever lembretes para ajudar a outra, não sempre pegando na pé da outra, mas lembrete escondido, ou num lugar onde a pessoa pode ver. E esses lembretes devem ser mudados, mas não num tom de bravura. Nós devemos estabelecer um lugar para tudo. Estou falando sobre roupas, sapatos, os cosméticos, o banheiro, etc. Tudo deve ter um lugar certo. Talvez vai precisar comprar alguma coisa para ajudar. A gente tem algumas caixas que cabem debaixo da mesa para sapatos, etc, etc. Então, também sempre estar pronto para admitir e pedir perdão para a falha. E nós devemos ter paciência com outra. Se outra está melhorando, bastante elogia. E se está com problemas, então não fica bravo, mas trabalhe juntos. Então, em tudo isso, nesse processo, nós devemos aprender a conversar com o outro. E nossa conversa deve ser sempre boa. Muitas vezes a gente
quer conversar sobre os problemas e dificuldades à noite, antes de dormir. Este é o pior tempo do dia para falar sobre as coisas negativas. Os peritos dizem que antes de dormir, o casal deve somente pensar ou conversar sobre coisas positivas, não coisas negativas, elogiando uma outra, agradecendo Deus por isso, aquilo, mas nunca reclamando sobre aquele dia, alguma coisa que aconteceu. Eu também encorajo que você não leva o serviço para a cama, não leva conversas de outras pessoas tentando resolver conflitos, mas dorme sempre positivamente. Não sei se é maior, mas um dos males do casal é que quando uma está quase pronto para dormir, ele ouve a voz, querido, e a gente sabe que a gente está encrencado. E a gente fica na defesa já e não quer dar ouvidos para o outro. Então, para resolver isso, se a gente tem alguma coisa negativa de falar, vamos marcar um tempo. Estabelece talvez no início do casamento, vocês podem ter um dia, um tempo marcado, marcado para conversar. E quando você está esperando esta conversa, você está orando. Você está orando para si mesmo e está orando para outra. Você está orando para si mesmo que você pode ter um bom espírito, que você pode falar numa boa, calma, só falar sobre o problema, não atacar a pessoa. E orando que Deus dá a você sabedoria em saber como falar sem ofender. E você ora também para outra pessoa, orando que Deus vai dar a outra pessoa graça para não responder, reagir negativamente. Outra pessoa não precisa aceitar, concordar necessariamente, mas a gente está orando que outra pessoa pode nos ouvir numa boa. Então a gente está querendo preparar nosso coração para que a gente pode reagir corretamente nessa conversa. E nós estamos orando em favor da outra, que esta pode ser uma bênção para outra pessoa, que outra pessoa pode reagir também na maneira certa. Assim a gente está preparando o nosso coração para ajudar o outro. Então, quando a gente tem naquele tempo, a gente devemos orar juntos antes de conversar, orando que Deus me ajude a escutar minha esposa, ou marido no caso, e eu não quero ofender, e me ajuda a ouvir sem ser ofendido. Então a gente orando um para o outro. E se a gente coloca esses princípios na prática, nós vamos ser surpresos com como a gente começa a estabelecer harmonia no lar. Eu sei que às vezes tem situações muito mais graves do que isso, mas para resolver esse leva um pouquinho mais tempo para explicar do que eu tenho aqui. Então eu espero que este foi uma bênção para vocês. Eu espero que
seus lares vão ser melhores, crescendo na graça de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado para tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado para princípios bíblicos. Ajuda-nos a aprender como amar e ser submisso à outra. Ajuda-nos a resolver probleminhas para que a gente pode também resolver os grandes. Ajuda-nos a aprender mansidão. Ajuda-nos de ser alerta para os pecados aceitáveis. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.